Boa noite. O Roda Viva traz para o centro da nossa conversa de hoje um homem poderoso, presidente de uma nação de brasileiros que se orgulham de ser malucos. Malucos pelo Corinthians. André Sanches, o presidente do Timão, ocupa um cargo de alta visibilidade, é mais famoso que muito galã de novela, mas tem seu poder checado a cada vez que 11 guerreiros de camisa branca entram em campo. Amado e odiado com a mesma intensidade, Sanches não leva desaforo para casa, já foi até chamado de desbocado. Seus defensores dizem que ele colocou o Corinthians no mapa dos grandes negócios do futebol ao contratar Ronaldo, a mais espetacular transação do futebol brasileiro em muitas décadas. Paulista de Limeira, Sanches tem mandato até o final deste ano e quer iniciar ainda em 2011 as obras do sonhado estádio da fiel torcida corintiana. Depois ele volta para a arquibancada, diz ele, como simples torcedor. E para conversar com André Sanches, estão comigo hoje Vladir Lemos, apresentador e editor-chefe do programa Cartão Verde, aqui da TV Cultura, e Mauro Betting, comentarista da Rádio e TV Bandeirantes, apresentador da Band Esportes e colunista do Diário Esportivo Lance. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. De olho nas melhores jogadas do nosso programa, o cartunista Paulo Caruso vai ilustrar a nossa conversa. Ô Andrés, muito obrigada. No meio de um dia que eu imagino esteja sendo altamente nervoso, você concordar em vir aqui para os nossos estúdios, tenho que agradecer. O assunto do momento é o Adriano, essa mais nova mega contratação do Corinthians. Ele vai ser apresentado aos torcedores da Fiel amanhã. Você espera uma festa como aquela do Ronaldo? Aliás, foi o Ronaldo que fez o checão? Porque um tempo atrás você disse assim, eu trago o Adriano desde que o Ronaldo faça o checão já. Ele não fez o cheque, por isso que demorou para anunciar. Não, primeiro é um prazer estar aqui presente, é uma honra para mim. Não sou todo poderoso, obrigado pelas palavras, mas não sou todo poderoso, não. Eu sou simplesmente um presidente do Corinthians que, infelizmente, num país hipócrita e preconceituoso como o nosso, e pela visibilidade se torna uma pessoa praticamente caçada dentro do país, né? Hoje eu sinto que uma pessoa pública passa e é muito difícil. Eu acho que esse é o preço mais caro que se paga nesse país. Mas isso é uma amargura aqui que apareceu de hoje. Qual é o problema de hoje? Não é amargura, não. Eu acho que as pessoas te julgam sem te conhecer, as pessoas ensinam coisas sem saber o que você é, e isso, eu estou preparado para isso por ter assumido uma coisa que eu quis estar, ninguém me pôs obrigado lá, eu quis ser presidente do Corinthians, mas minha família, meus filhos, que nunca teve ninguém público na família, pagam um preço muito caro. Então hoje os artistas, os políticos e todas as pessoas aí que são conhecidas nacionalmente, eu sei o que eles passam e sinto na pele que é uma dor muito grande. Mas e o Adriano? Voltando. Então, o Adriano, realmente o Ronaldo conversou com ele, conversa com ele todo dia, em novembro, e não tinha nada pelo Corinthians, por isso que eu disse que o Ronaldo fizesse o cheque, qualquer grande jogador poderia vir, e era verdade. E de 15 dias para cá, o nosso departamento de futebol começou a trabalhar nessa hipótese, foi perguntado para ele com quem tinha que falar, ele falou que era diretamente com ele mesmo. O Ronaldo realmente incentivou. Aí ele veio em Corinthians, explicou o que era o Corinthians, como é a torcida, como é tudo isso. Mas o Ronaldo não teve participação nenhuma na negociação. Mas não está empresariando ele? Ele não tem ligação? Eu fui convidado para ser conselheiro da Nine e o Ronaldo não vai ser procurador, empresário, jogador. O Ronaldo vai simplesmente, aquele atleta que interessar a ele e interessar o atleta, agenciamento de imagem. Então será procurar patrocínio próprio, patrocínios particulares, que hoje no futebol é muito carente. Nós não exploramos a mídia, a imagem dos grandes jogadores de futebol que nós temos no Brasil. Então, quando eu lancei a camiseta Mano do Mano, quando fizemos o boneco do Dentinho, que tiraram um sarro, ou puxa saco do treinador, não é, eu pago imagem, eu tenho que tentar usar a imagem do meu profissional dentro do futebol. E nós, no futebol, está mudando bastante, mas ainda estamos muito pequenos nesse negócio de imagem. Você vai ser conselheiro da Nine? Não, eles me convidaram para ser conselheiro da Night. Não, eu falei que até o final do ano eu tenho que esperar sair do Corinthians, porque por tudo isso as insinuações que podem haver pela imprensa de que ele vai empresário jogador. E se eu dou, não vai. Se eu me tornar conselheiro e sou um conselheiro dele hoje, eu disse para ele, a pior coisa que você possa fazer na tua vida é ser empresário de jogador de futebol. Você foi jogador de futebol, você sabe como é que vocês são. Você vai querer ter a mesma dor de cabeça que os teus tinham, porque é complicado o jogador de futebol. O jogador de futebol é uma raça diferente. É muito ruim ser porque o jogador de futebol. Porque o jogador de futebol anda com 20
aqueles caras tudo aproveitadores. Jogador de futebol é uma profissão, é um ser humano muito difícil. Por tudo que envolve. O cara sai da favela aí com 10 anos, a única opção da vida da família é ser jogador de futebol. Se ele não passa no teste, se ele é reprovado, a família acha que tem roubo. Se ele é aprovado, os inimigos acham que tem esquema. E só tem essa opção na vida. Quem é jogador de futebol, que começa com 10, 12 anos, não tem férias, não viaja com a família. 97% do jogador de futebol veio de classe muito baixa. E tanto é que 95% de jogador de futebol não ganha nem os 2 salários mínimos no país. Mas, Andrés, tem uma história, um detalhe interessante nisso, porque o Adriano, até onde eu sei, o Gilmar Rinaldi, que é o empresário dele, ficou fora da coisa. Queria entender um pouco isso. Começou com quem? Porque você disse que entrava só na hora de assinar, na hora que tudo tivesse conversado. O Ronaldo te convenceu ou você, em determinado momento, falou, não, pode ir atrás do Adriano, que esse é o jogador do teu fé? Quando surgiu em novembro a história de Adriano no Corinthians, que uma Marília disse que eu fui lá e disse, olha, se ele fizer o cheque, pode vir. Eu não falei com o Adriano em nenhum momento. Até hoje eu não falei com o Adriano. Mas o William Monteiro Alves, seu diretor, trabalhou com ele. Mas você não ficou contrariado pela contratação? Quem não vai querer o Adriano num time? Só louco. Eu não sei, ele andava fora de forma, dando trabalho. Mas em 20 dias entra. Agora, André, só não quis quem não tinha condições de contratá-lo. Você disse que é difícil, evidentemente, com hoje mexer no futebol, ser empresário, jogador é mais difícil. Mas convenhamos que trabalhar a imagem do Adriano não vai ser fácil. Olha, eu acho que todo cidadão tem que ter chances na vida. O Adriano, você concorda comigo que o Adriano é um grande atleta, um grande jogador? No Brasil joga fácil em qualquer clube se ele quiser jogar. Isso aí. E eu acredito que ele sabendo o que é o Corinthians, a pressão que tem no Corinthians, a responsabilidade que tem no Corinthians, a responsabilidade que eu tenho perante 30 milhões de torcedores, ele não vai vir brincar. Eu queria perguntar uma coisa. O futebol se tornou um super negócio. Movimenta milhões e até bilhões, se a gente for olhar para o mundo inteiro. Cada jogador tem um séquito que ele sustenta, além dos parentes, ele tem os amigos, tem os aproveitadores. Jogador de futebol parece primo todo dia. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, esse excesso não acaba prejudicando o esporte? Não teria que fazer alguma coisa de valorizar aquilo que existia antigamente, que era o time e o clube, em detrimento desse bando de... Então, deixa eu te explicar. Aí falavam que era um escravo. Isso. Antigamente era escravo. Escravo do clube. Agora é escravo do empresário. O jogador, todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Tá. Eu começo com um jogador de futebol de salão. Todo jogador de futebol, ou a grande maioria, começa no salão, no futsal. Então o Corinthians tem lá as categorias com 3, 4 anos de idade, tem garoto que vai lá, 70, 80 garotos estão lá 2 vezes por semana treinando. Aí com 9, 10 anos ele vai para o campo e continua jogando salão. Aí a gente faz churrasco para a família, porque são de famílias humildes. Faz churrasco, vai viajar, ajuda a família a viajar junto com o atleta e fica ali no Corinthians 7, 8 anos com médico, dentista, alimentação, tudo. Chega de 6 anos, eu só conheci o pai e a mãe. Aí chega 2 advogados, 3 empresários e mais 3 do lado de fora. Olha, assinou comigo, o pai pegou 50 mil de meu, o pai pegou 100 mil meu. E tem 3, 4 empresários. Então é uma coisa muito difícil. Aí eu sou obrigado a sentar na frente dos advogados para fazer o primeiro contrato de profissional. Aí o empresário fala para mim, olha, se você não der 40% dos direitos econômicos, que tem o federativo e os econômicos. O nome do jogador, mas eles têm os acertos, ele não assina. Aí o que você faz? Quer dizer, você começa... É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então eu peguei o Lulinha, eu renovei o Lulinha de manhã, que era fenômeno, que era o maior artilheiro das Copas, que era tudo, que era não sei o quê, e paguei 1 milhão de luva, e 80, 90, 100, 110, 125 anos de contrato. Assinei com o Dentinho à tarde, que jogávamos sempre junto, por 10, 20, 30, 40, 50 e 120 mil de luva. O Dentinho hoje e o Lulinha, infelizmente, não se firmou. Mas se eu perco o Lulinha na época, eu sou incompetente, sou ladrão, sou bandido, sou tudo. Então, o futebol tem esse sistema de fazer muita polêmica. Ô André, você acha que você pretende ou acha que vai faturar com o Adriano parecido com o que você faturou com o Ronaldo? Então, muitas das coisas tem que ser... O Ronaldo é único, em todos os sentidos. O Ronaldo não tem... Depois que parou Pelé e Maradona, e agora o Ronaldo, que não parou ainda, ele continua atleta do Corinthians, ainda vai jogar no Corinthians, ninguém acredita, mas vai. No final do ano vai ter a festa. Não, antes do final do ano ele tem que jogar um jogo, vou convencer ele. Antes do final, antes da festa todo ainda? mundo impõe na imprensa que eu tenho domínio sobre ele, e vou fazer ele jogar um jogo. Então vai ter um jogo. Ele ganhou mais com o Corinthians ou o Corinthians ganhou mais com ele? Os dois ganharam. Mas os dois ganharam. Saldo ali. Olha aqui, o Ronaldo, estão me dando um crédito que não tenho. O Ronaldo jogaria e joga onde quiser. Eu simplesmente fiz uma observação com ele, fui o mais sincero possível para ele, e ele veio jogar o Corinthians sem falar com o advogado, sem ter contrato assinado, sem ter nada. Falou, presidente, eu acreditei em você, o que você falou para mim, nunca ouvi, vamos começar um trabalho junto.
ficamos 5 meses sem O que patrocínio. você falou que nunca tinha ouvido? Várias coisas. 5 meses sem patrocínio. Tá. O Ronaldo jogando por 400 mil reais por mês. Pô, 400 mil num país como o Brasil é uma fortuna. Claro, mas no meio do futebol não é nada. 400 mil reais por mês, sem ambição de se ia conseguir ou não os patrocínios. Infelizmente foi um case muito bem sucedido e para ser estudado o que foi feito Mas no o que Ronaldo. o senhor falou? Agora eu fiquei curioso. Qual que foi o papo? Ele estava com a moral baixa, com a autoestima baixa. O que foi que o senhor conversou ali? Sempre psicólogo. Os atletas do nível de Ronaldo, Adriano, Kaká, sempre estão com a moral baixa. Sempre. A única coisa que eles conseguem reerguer é os amigos mais próximos, a família e jogando futebol. Mas, O Adriano vai eles ganhar vivem de- 500 paus por mês? Não, o Adriano vai ganhar 300 mil reais por mês e se ele atingir alguns objetivos, chega até 500 mil. Mas o contrato dele não tem penalização a não ser por multa. O contrato dele tem o que todos os contratos de jogador de futebol têm. Não é diferente? Só que o Adriano tem uma cláusula que ele quis colocar, ele falou, ó, se eu chegar atrasado, se eu não sei o que, você me multa, se passar de 4 vezes, pode me mandar embora sem unilateralmente. Ele que quis. Então isso você já demonstra uma grande força de vontade do próprio atleta a querer jogar bola. Então é normal, o jogador de futebol, Marília, todo mundo fala que eu sou amigo de jogador, e sou mesmo. Você é do porque Ronaldo, eles você são, tem uma amizade porque eles íntima são hoje. jogadores, eles são na profissão que existe no mundo, eles são os mais deixados de lado possível. Quando eles estão no auge, quando eles fazem 2 gols, são os melhores do mundo. No próximo jogo ele errou um pênalti, é péssimo. Você já teve Então, uma é difícil. conversa com o Adriano parecida com Não, a que você não tive teve? ainda. Vai ter. Vou ter, opa. André, Hoje, amanhã. Vai ter festa amanhã ou não? Não. Quando vai ter? Durante a semana ou semana que vem. Por que ia não ser, amanhã? Porque não é justo fazer isso com o São Paulo, né? O São Paulo... Desde quando, André? Você São Vou Paulo- falar que é não é mesmo. justo fazer isso com o São Deixa eu Paulo. te falar uma coisa. Eu Por não favor. tenho problema nenhum com o São Paulo. Eu tenho Mas com o Juvenal? Não tenho problema com o Juvenal. O Juvenal é meu amigo. O meu problema é alguns ajudantes de ordem dele, alguns araponga deles que não têm a responsabilidade e acham que são dono do mundo. Você a não tem prepotência. problema com o Juvenal? Não tem Vocês brigam problema. o tempo inteiro? Não briga. Isso aí é só mídia um pouquinho para dar um pouco de emoção. Eu falo Mas mais emoção eu ainda, falo com o pode Juvenal sair violência, constantemente. Andrés. Não, isso eu aprendi. Na vez que nós exageramos, quando foi Isso. aquele maldito jogo dos 10%, Verdade. que quase saiu uma catástrofe dentro do Morumbi. Se explica por culpa melhor minha, para quem não lembra. por 10% culpa minha, da torcida. Da só torcida do isso. Corinthians, que eles deu 10% dos ingressos. Que eu fui. Mudou nem por telefone. Que eu Você foi fui, ele não me ligar atendeu pra 9 você, vezes. Você ficou sabendo Não, pela imprensa que isso. tinha mudado a regra do Aí jogo. eu fui um pouco, exagerei um pouco nas palavras, ele respondeu um pouco exagerado, e isso quase dá uma Você já catástrofe tinha admitido no essa Morumbi, culpa, e isso eu aprendi que eu tenho que tomar muito cuidado para falar. Ontem o São Paulo foi lá, né? Ganhou o jogo do Corinthians e o Rogério Ceni marcou o 100º gol. Mas nós estamos invictos, hein? No Morumbi, no certeza. Pacaembu, eu estou invicto. Tá certo, tá bom. Mas eu Próximo quero jogo eles têm que pôr em outro estádio. Depois do jogo de ontem, o senhor que gostaria de ter um atleta como o Rogério Ceni no Corinthians? Lógico, Um todo exemplo mundo- de liderança, um exemplo para seguir. Todo mundo teria. É? um O Rogério grande está goleiro. com 38 anos de idade. E É 12 hora parabéns. ainda de continuar jogando? Isso é o jogador mesmo que tem que sentir, Marília. Ele não teve tão grandes contusões, é goleiro, é um desgaste um pouco menor. Cuida. Um goleiro que marca gols, né? Não, ele é um fenômeno. Eu tenho certeza que talvez esse recorde dele de 100 gols, talvez nunca na história do futebol mundial alguém alcance. Então eu Mas você dou acha os que faria parabéns bem pra para o ele. Corinthians ter um jogador com esse equilíbrio? Não, com não, essa- não. Ele tem muito assim o jeito, o tipo do São Paulo. Ah, é? Então, Por eu quê? acho que não- Fala aí, Qual por quê? é a Por quê? diferença? Fala um pouco aí. Agora ficou, Não, o agora Rogério- ficou boa a conversa. O Fala aí. Rogério é um amigo meu, um grande goleiro. Qual é a Não, diferença? ele tem história, tudo, não, mas peraí. ele tem história no São Paulo e nada mais justo que acabar no São Paulo. Mas qual é a diferença entre... Qual é o estilo do jogador combina mais, corintiano e o estilo do jogador São Paulino? Nós somos por exemplo? maloqueiros e eles não são maloqueiros. Nós somos povão. Todo time de massa tem de tudo. Nós somos maioria em todo segmento, do lado bom da sociedade e no lado ruim também. Por isso que nós somos o que somos o Corinthians. Então, eu acho que a pessoa identificada com o clube, o torcedor, os clubes têm muito disso, que é bonito. Desde que não vá para violência, você tem a cara daquele time, mas não pejorativo. Você tem história, é que nem o Marcão. Marcão não pode jogar no Corinthians. Não pode jogar no São Paulo. Ele tem o tipo, e além de não é palmeirense, ele tem o tipo do Palmeiras. Ele está historicamente no Palmeiras. Então não é injusto ele ir no Corinthians. Seria até, para a carreira dele, seria feio. E o Rogério é um jogador desse nível. Como seria o Ronaldo, goleiro do Corinthians, jogar no São Paulo ou no Palmeiras. Você se sentiu traído com a saída do Roberto Carlos? Não me senti traído. Eu acho que um jogador não pode responder com 38 anos deixar de ganhar 10 milhões de euros em 2 anos. Agora, eu fiquei chateado com ele sabe disso, pela maneira que ele quis sair, pondo a culpa nos outros. E ele simplesmente saiu por causa de dinheiro. Mesmo se não tivesse tido eliminação, Imagina. mesmo com aquela pressão absurda que 10 milhões de euros, sofreram. Betinho, você está no futebol, Não, não tem 10 milhões de euros.
Ninguém abre mão, ainda mais um jogador com 30 anos e com os problemas que ele passou na carreira dele, com todos os problemas com o empresário, com a esposa, essas coisas todas. Então ele não podia abrir mão. Eu só deixei, eu fiquei triste, porque ele quis jogar por um sentido que era o problema da torcida, o problema de tal. E mas também isso pesou um pouco. Não pesou, não. Ele conhece o Corinthians. Mas pesou também na decisão do Ronaldo. Imagina, o Ronaldo tentou parar em 2009. Eu ou convenci a família, ou convenceu a não parar. Verdade. 2 vezes em 2010 ele tentou parar. O Ronaldo tem 8 cirurgias, é um jogador consagrado. Era um martírio para ele ir treinar, Verdade. porque doía o corpo todo. E o dia que ele chegou e foi levantar a filha dele e não conseguiu de dor, está na hora de parar. Tanto é que quando ele me chamou naquela sexta-feira para mim na casa dele, que eu não sabia o que era, quando eu cheguei vendo o estado dele, eu não tive coragem de dizer, olha, então vamos até o meio do ano, vamos até o final do ano, porque já é uma coisa de ser humano e eu não podia pedir uma coisa impossível. Por isso que ele vai ficar 2, 3 meses de férias e depois volta um pouquinho. Andrés, os salários estão muito inflacionados no futebol, Zé? Não, alguns jogadores, alguns treinadores, né? Que eu estava falando aqui para o Valdir. 90% do jogador de futebol não ganha nem 2 salários mínimos. Agora os 3%. Então tem atleta aí que fica falando que os dirigentes têm que se unir, tem que mudar o futebol brasileiro. Esses atletas têm que ir no sindicato dos atletas trabalhar pela classe dele, antes de se preocupar com o dirigente, com o futebol como um todo. Então, o que não acontece? As receitas aumentaram muito, cada um na sua proporção. Agora, se eu começar a pagar 800, 1 milhão, 500, 700 para vários jogadores, daqui 2, 3 anos os clubes estão com os mesmos problemas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, lógico que um Ronaldo, um Adriano, um Luiz Fabiano, um Rogério Ceni, um Marco, tem que ter um diferencial. Mas nós no Brasil ainda não estamos preparados para ter 15, 20 jogadores no mesmo nível, ganhando o mesmo valor. Ninguém aguenta. Você quis ser jogador de futebol? Todo dirigente foi um jogador frustrado. Você foi um jogador nível... Não, nível muito baixo no campo, porque eu joguei até na época, era Juvenil C, né? No Corinthians, e fiquei até 77, 78, mas eu tive que trabalhar muito cedo, eu trabalhava muito cedo, eu sempre fui para o Parque Dom Pedro trabalhar com meu pai, E por que que vira? lateral direito. E por que vira dirigente? Eu quero saber mesmo. É por vaidade? Olha, é por prestígio? É por grana? Por que vira dirigente? Tem de tudo. Eu quero saber por que você virou. Tem dirigente que é por paixão, tem dirigente porque rouba, tem dirigente porque gosta. E você? Tem dirigente porque é paixão. Eu era uma paixão, era um desejo que eu tinha. Eu era um cara, por eu sempre fui de esquerda, minha família sempre foi sindicalista, somos socialistas com dinheiro no bolso. Você já foi do PC, não foi? Não, eu fui do PCdoB na clandestinidade e depois, agora sou do PT. E sempre critiquei as diretorias do Corinthians desde garoto. Em 92 eu entrei na diretoria do Corinthians e comecei a trabalhar. Então, tudo aquilo que eu achava errado, nada mais justo do que você tentar ganhar a eleição para você mudar aquilo que você achava errado. Porque atacar a pedra é fácil. Resolva o vidro rachado. E eu assumi o Corinthians. Estou decepcionado. Eu vou sair no final do ano. Decepcionado com o quê? Com tudo. Tudo. Tirando a torcida, tudo. Tudo futebol é tudo, a imprensa principalmente, André, a perseguição. Eu tô achando que aconteceu alguma coisa hoje que você não está querendo contar. Hoje não. Aliás, em cima disso, muitos amigos têm dito que você está com um mau humor amargo. É verdade, eu tô muito chato, torcida. De uns meses pra cá, eu tô muito sem paciência. Parece candidato. E falava dos seus amigos. Não, eu tô sem paciência. Mas eu reconheço meus... Eu tô sem paciência. Eu não tenho mais a paciência de tentar explicar para o jornalista, ou para aquele cidadão, ou para aquele torcedor, o porquê disto, o porquê daquilo. Realmente eu acho que nós mudamos o estatuto no Corinthians para 3 anos e é o suficiente. Porque eu vou fazer 4 agora, porque eu peguei 1 ano e 4 meses de mandato do seu Alberto. Eu acho que 3 anos é um limite. E não ter reeleição, e depois quem for louco quiser voltar novamente, volta. Porque em geral a gente fala que não tem reeleição, mas quando chega na hora de acabar o mandato, a pessoa fica querendo ali... Vou ser muito franco. Eu não quero reeleição, não vou ser candidato. Se mudar o estatuto para ter, eu não sou candidato. Eu não ganho nada, eu perco, fico longe dos meus filhos, fico longe da minha família, sou chamado de ladrão, sou insinuado disso, insinuado daquilo. O que eu ganho? Não quero ser político. O que eu ganho? Não, tudo bem, Andrés, mas você então, eu tinha uma paixão. O presidente do Corinthians tem um poder imenso. Eu tinha uma paixão, eu tinha a vaidade. Não sabia, o poder do Corinthians, mas o Corinthians quem manda não é só o presidente que manda. Você não sabe o que é um clube de futebol. Clube de futebol. Ainda mais o Corinthians. É complicado. Eu para mexer numa secretária lá, eu tenho que consultar 70 pessoas, senão dá morte. Então é difícil as coisas. Mas eu sei que sou uma pessoa realizada no Corinthians, fiz
acertei mais do que errei, mas realmente eu estou sem paciência, eu já não tenho mais aquela paciência de explicar. Vladir, quer fazer uma pergunta? Você não vai querer ver, é claro, eu entendo tudo que você falou aqui, mas você não vai querer ver o Corinthians sendo dirigido por um opositor seu, imagino eu. Não, e é nesse sentido que eu queria te perguntar. Bob. Não, o quanto a contratação do Adriano tem esse caráter político? Porque você sabe que uma vez que o Adriano entra em campo e jogue, você está com um belo ele não A joga. contratação do Adriano tem a ver, por exemplo, com a contratação do Luiz Fabiano? Não, eu tentei o Luiz Fabiano, eu ofereci 550 mil reais de salário para o Luiz Fabiano e 7 milhões de euros. Mas não tem uma coisa de pirraça aí? Não, eu precisava de mais um atacante. Aliás, a imprensa toda cobra mais um atacante, mais um meia, mais um volante, mais um zagueiro. Eles cobram todo dia. E eles põem no jornal, 50 nomes. Eles não erram nunca. Então, já descobri. Quer dizer, tudo é superável, mas o teu negócio é com a imprensa esportiva. Uma grande ala da imprensa. Mas qual que é a decepção? Você falou, olha, eu me decepcionei com tudo, isso tem impressionado. Com tudo, o que é? Os jogadores? Não, o jogador também. Menos tudo a tem os seus torcida. problemas. A torcida vai lá, paga o ingresso, vai lá, reclama, critica, briga. Erraram em fazer aquele apedrejamento que foi ridículo, que foi 50 pessoas. O grande protesto da torcida foi na sexta-feira, foi quase 4 mil torcedores no CT. Não teve uma briga, não teve empurrão, não teve nada. No sábado foi lá 40, 50 gato pingado que jogaram pedra. É uma coisa já direcionada. Mas quando você quer um aumento de salário, quando os jornalistas querem um aumento não, eles também fazem protesto, isso faz. É um direito do torcedor, claro. Desde que não tenha violência. E a imprensa, eu falo, se eu errei aqui, o Mauro já me criticou muitas vezes. Pô, eu critiquei porque o presidente acha que ele errou, ele está arriscando. Faz parte agora. Pessoas próximas do presidente, amigos dos presidentes, me contaram em off. Isso é a maior injustiça que tem no futebol. Agora, André, você, se fosse candidato, certamente se reelegeria. Nem isso te conforta? Quer dizer, o fato de você ter feito sucesso Deixa eu explicar. Eu sei que eu sou, graças a Deus, uma pessoa vitoriosa dentro do Corinthians. Aliás, dentro da minha vida, eu sou uma pessoa, um dos poucos privilegiados nesse país. Tenho famílias sadias, filhos sadios, tenho trabalho, tenho casa própria, que muita gente desse país ainda não tem. Então eu não posso reclamar de nada. Mas o sistema futebol, o sistema de tudo é um pouco complicado. Então, eu sempre falei e não nego isso, o futebol era uma caixa preta, está se tornando cinza, e daqui a uns anos, talvez não com a velocidade que nós desejaríamos, vai se tornar branco, o futebol está mudando muito. Agora, a questão sua com a imprensa, você não resolveu com a sua TV Corinthians, porque você tinha essa ideia, a TV Corinthians estaria funcionando quase como um filtro desse jornalismo que você acusa de ser maledicente, mal informado, ou seja lá o que for. Não resolveu? Não, a TV do Corinthians, nós precisávamos ter um canal exclusivo para nós, para mostrar as categorias de base, para mostrar o voleibol mirim, infantil, juvenil, a natação, que infelizmente a grande imprensa não mostra. Então é uma maneira de se incentivar os garotos, principalmente os corintianos que vão assistir a televisão, a praticar. Nós vamos mostrar natação ao vivo, vamos mostrar futebol de salão, voleibol, tudo o dos garotos. E lógico, uma resposta para todo mundo e faturar. Está vendendo patrocínio, está vendendo tudo na televisão. E mostrar coisas que, por mais dinheiro que uma Rede Globo, uma Record, uma Cultura, quem pagar, não tem acesso. Que é dentro do vestiário, o jogador no ônibus, o jogador no seu quarto, o jogador se aquecendo, que ninguém tem acesso a isso. Mas você não ia, de alguma forma, também filtrar as entrevistas dos seus jogadores? Porque uma das coisas que a imprensa cobra, e dá um exemplo, é o futebol europeu. Olha, o futebol europeu é exemplo de organização, exemplo de tudo. E é um dos futebol mais corruptos que existe. A Inglaterra, então, é bater em criança. E lá, o jogador vai lá no Real Madrid, para você entrevistar o jogador, você leva 2 meses. Ele fala na televisão do time dele e você pega o conteúdo. Então, se é exemplo, eu falei, já pensou se no Brasil a gente fizer isso? Ó, eu fecho o CT uma vez por mês só, aberto para a imprensa. Mas você acha eu ia ser massacrado. Eu ia ser massacrado. Eu ia ser massacrado. Eu tentei cadastrar pessoas, se credenciar para entrar no Pacaembu, jornalista. Tem jogo do Corinthians que tem 380 jornalistas, ou 90 autoridades, não sei o quê, e falavam antes que eu dava ingresso de graça. Aí eu tive que pôr no painel do Pacaembu quem entrou de graça. Tantos diretores, tantas autoridades, tanto a imprensa, tanto a lei municipal, que tem aí de maior de 60 milhões. E eu era um bandido que eu dava 3, 4 mil em ingresso de graça. E ninguém sabia, mas ninguém falava. Aí eu fui tentar credenciar, como era um jogo na Europa, um jogo... Credenciar o jornalista. Pô, quase me prenderam. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu queria terminar com uma perguntinha simples. Mais amigos ou mais inimigos na presidência do Corinthians? Você se arrumou na vida? Porque,
o presidente do Corinthians é o presidente do time, já é a maior torcida do Brasil, não? Não, está aqui 4, 5 anos. São Paulo, o Flamengo deve ter 4, 5 pessoas a mais. 5 milhões de pessoas a mais. 3. Mas eu ganhei muitos amigos e perdi grandes amigos. Eu tenho amigos meus de 20 anos que hoje o Malemar me cumprimenta porque eu tive que falar um não, eu tive que não deixar fazer isso, eu não pus naquilo. Então, um presidente de clube, com todos os defeitos e virtudes, paga um preço muito caro. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o presidente do Corinthians. Nós voltamos em seguida para falar de... Vamos falar de quê? De estádio? Grana. Acho que está tudo envolvido. Só coisa fácil. Até já.